1000 anos atrás, perto do que hoje é St. Louis, Missouri, havia uma cidade vibrante, movimentada, chamada Cahokia. Era uma cidade indígena, a maior e mais influente da cultura mississippiana. No seu auge, por volta de 1050 a.C., Cahokia abrigava até 30.000 pessoas, sendo maior do que Paris naquela época. Mas o interessante é que Cahokia não tinha nenhum grande mercado. Normalmente, o comércio era a espinha dorsal de qualquer grande cidade, mas essa se destacou para os arqueólogos. Isso porque Cahokia não girava em torno do comércio. Era sobre cultura, comunidade e festas. As pessoas que viviam lá faziam festas enormes que duravam dias. A característica mais grandiosa da cidade era sua praça de 20 hectares, cercada por incríveis pirâmides de terra. Esse espaço enorme podia acomodar mais de 10.000 pessoas. Imagina todo mundo se reunindo ali para as festividades, dançando, tomando cafés e chás, se banqueteando com carne de veado e apostando em esportes. Os eventos eram super aliados. Os cahokianos usavam fantasias incríveis, estilavam o cabelo de jeitos diferentes e decoravam o corpo com tatuagens. Os atletas jogavam um jogo chamado Chunky, em que arremessavam lanças em direção a um disco de pedra rolando, competindo para chegar o mais perto possível. O rugido da multidão tomava conta do ar e os artistas mostravam suas habilidades. Essas celebrações eram tão intensas que deixaram marcas na história. Depois que as festas acabavam, os cahokianos faziam a limpeza jogando as sobras em buracos. Os arqueólogos descobriram esses buracos de lixo. E eles estavam cheios de comida, restos e cerâmica. Só um desses buracos continha restos de 2.000 veados, e isso de um único evento. Também encontraram vestígios de Yaupon Holly, uma planta com cafeína que era trazida de centenas de quilômetros de distância. Isso só mostra o quanto os cahokianos se dedicavam e pensavam em suas celebrações. Você gostaria de viver em uma cidade assim? Mas, além de toda a diversão e festas, Cahokia também era profundamente complexa e espiritual. A cidade foi construída em uma paisagem que misturava terra seca com áreas alagadas. Muita gente acreditava que isso simbolizava a conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O povo de Cahokia via sua cidade como uma ponte entre esses dois mundos. Eles construíram montes de terra, tanto para cerimônias e rituais, quanto como suporte para construções. Esses montes surgiam das áreas alagadas. Enquanto isso, as pessoas se estabeleciam nas partes mais secas. Caminhos elevados conectavam esses bairros, criando um elo físico entre a vida e a morte. Não é triste pensar que algumas metrópoles antigas, que rivalizavam com cidades modernas em tamanho, simplesmente desapareceram? A história de Cahokia chegou a um fim silencioso por volta de 1350 d.C. Quando a cidade foi abandonada, tudo por causa de mudanças no ambiente e no clima, enchentes e outros problemas. Mas a influência de Cahokia foi tão grande que se espalhou para lugares distantes. Algumas de suas tradições, como o Chunky e o Yauponte, sobreviveram em comunidades indígenas até hoje. Hoje, Cahokia é um patrimônio mundial da Unesco e não é a única megacidade que perdemos. Cerca de 5.000 anos atrás, pessoas no Vale do Indo construíram algumas das primeiras cidades do mundo. Mohenjo-Daro era uma cidade antiga no que hoje é o Paquistão. A cidade foi construída por volta de 2500 a.C. e naquela época era um centro próspero da civilização do Indo. Claro, era muito menor do que as cidades modernas, mas era bem grande para a época, com cerca de 40.000 habitantes. Parece que os moradores eram pessoas extremamente rigorosas e disciplinadas. O planejamento e a organização da cidade eram incríveis. Ela foi construída em um padrão de grade. Ruas e edifícios importantes se alinhavam no eixo norte-sul, provavelmente para acompanhar o movimento do Sol e da Lua. Eles também construíram um dos sistemas mais avançados de gestão de água e resíduos da época. A cidade tinha cerca de 700 poços. Quase toda casa tinha o seu próprio. A maioria das casas também tinham banheiros privativos, com um sistema de drenagem e até esgoto subterrâneo.
Isso mostra o quanto esse povo era habilidoso em manter a limpeza. E com toda essa disciplina, parece que não havia reis, rainhas ou sequer um governo central. Eles ainda podiam ter alguma autoridade, como elites locais ou representantes eleitos. Só não era uma monarquia clássica, rígida ou uma religião dominante. Em vez disso, as pessoas dali valorizavam a simplicidade e a ordem. Eles basicamente se autogerenciaram. Tinham maneiras padronizadas de fazer as coisas, desde a fabricação de ferramentas e cerâmicas até a forma como comercializavam. Por isso, ao contrário de muitas outras cidades, Mohenjo-Daro não tinha grandes palácios, templos ou monumentos. Em vez disso, eles tinham áreas públicas conhecidas como cidadelas. As pessoas se reuniam nas cidadelas para rituais, reuniões e armazenamento de grãos. E parece que esse estilo de vida funcionava perfeitamente. Cientistas encontraram alguns selos e pesos, o que indica que a economia era bem regulada. Arqueólogos encontraram artefatos intrincados, como marfim, lápis-lazuli, contas de cornalina e joias de ouro. Outra descoberta famosa é a pequena estátua de bronze conhecida como a Menina Dançarina, que foi encontrada em 1926. Mohenjo-Daro não era nada pobre, e eles também construíram edifícios impressionantes. Manter-se limpo era claramente muito mais importante para eles do que exibir riqueza ou poder. Então eles criaram o Grande Banho, uma das estruturas mais famosas da cidade. É uma grande piscina à prova d'água, construída com tijolos cozidos, erguida sobre um monte de terra, sendo quase um local religioso, o mais próximo que eles tinham de um templo. Enquanto isso, a própria cidade foi construída sobre uma série de montes. Eles foram ficando mais altos ao longo dos séculos, à medida que as pessoas adicionavam novas casas e estruturas. Por que a cidade fracassou? Ninguém realmente sabe. Há algo misterioso nas esculturas que os arqueólogos encontraram. Muitas delas pareciam ter sido quebradas de propósito. Isso significa que os habitantes posteriores da cidade, talvez invasores ou algo assim, as destruíram por algum motivo. Alguns cientistas acham que o rio Indo pode ter mudado de curso, prejudicando a agricultura e o comércio. Mas não há evidências de uma enchente ou de qualquer grande evento desse tipo. Parece apenas que, com o tempo, toda a civilização hindu simplesmente desapareceu aos poucos. Por volta de 1900 a.C., a cultura havia mudado e não deixou muita coisa para trás. Agora, deixa eu te contar sobre a antiga cidade de Kos, que fica onde hoje está a cidade moderna de Kos, na Grécia. Imagina chegar pelo mar e a primeira coisa que te impressiona é a grandiosidade da Ágora, essa enorme praça pública construída com pedras de cores diferentes, dispostas em terraços que se erguem acima de você. Era uma das maiores do mundo antigo e causava uma grande impressão em quem se aproximava da cidade. Esse lugar tem uma história rica que remonta a cerca de 2300 a 2200 a.C. Faz muito tempo. Pessoas de várias partes da ilha se reuniram para formar uma nova cidade no Nordeste. Gente vive ali desde a Idade do Bronze, e com o tempo, o lugar se tornou um centro super importante de cultura e comércio. E não é à toa, já que fica bem perto de um porto natural. O porto era protegido por 2 quebra-mares, e as pessoas construíram ali alguns dos mais importantes locais religiosos, incluindo os santuários de Afrodite e Hércules. Mas Kos não era só bonita. Ela tinha um design brilhante. A cidade inteira foi planejada em um grid certinho, com ruas se cruzando em ângulos retos perfeitos, literalmente parecendo quase uma cidade moderna. Graças a isso, se locomover era super fácil, e os quarteirões, ou insulae, eram grandes o suficiente para abrigar várias casas grandes. Kos permaneceu praticamente inalterada até o século VI d.C. Com o tempo, ela começou a diminuir gradualmente de tamanho, ficando confinada dentro dos muros do que hoje é o bairro de Chora. Enquanto isso, Palmira era uma cidade antiga, construída em torno de um belo oásis, por volta do 3º milênio a.C. Originalmente conhecida como Tadmor, essa cidade prosperou como uma importante parada na Rota da Seda, ligando o Oriente Próximo à Ásia. Era um centro comercial e cultural vibrante. Eles tinham um mercado, um prédio de assembleia, portões grandiosos. Ou seja, esse lugar era cheio de vida.
A cidade passou por muitas mãos ao longo de sua história, desde o Império Bizantino até os califados árabes, o que provavelmente explica porque tinha uma arquitetura incrível, uma mistura interessante de influências greco-romanas, persas e árabes, como o Templo de Bel, a Grande Colunata e um teatro ao estilo romano. Mas, como todas as outras, ela se deteriorou com o tempo. A importância de Palmira foi diminuindo, e no início dos anos 1400, ela já havia sido praticamente destruída, mas pelo menos suas ruínas permaneceram. Atualmente, elas são um patrimônio mundial da Unesco,